A graça e a paz, amados do Senhor. Bom dia. Muito bom podermos estar juntos novamente, agora para meditarmos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo do capítulo 1 ao capítulo 3. As duas epístolas a Timóteo e a outra a Tito são geralmente chamadas de cartas ou epístolas pastorais, porque foram dirigidas a esses servos do Senhor que tinham sido encarregados de igrejas importantes. Timóteo ministrou em Éfeso e Tito em Creta. Nunca houve dúvida na igreja primitiva de que essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Os maiores eruditos da igreja primitiva os atestaram como genuínos. Nem é preciso dizer que o estilo e as evidências internas estabelecem plenamente a autoria paulina. Mas quem era Timóteo? O nome de Timóteo é mencionado pela primeira vez em Atos capítulo 16, verso 1. O nome de sua mãe era Eunice. Ela era judia, porém seu pai era gentio. Paulo chamou Timóteo de seu filho, em suas palavras, meu próprio filho na fé. Aí concluímos que ele foi convertido pelo ministério do apóstolo. Sua mãe e sua avó Lóide eram ambas cristãs. Antes de terem convertido-se ao Senhor, eram judias tementes a Deus. O jovem Timóteo tinha uma excelente reputação entre os irmãos de Listra e Icônio, e depois de circuncidado por causa dos judeus, Paulo o tornou colaborador no Evangelho. Ele deve ter acompanhado o apóstolo em sua jornada pela Macedônia, pois o apóstolo o deixou em Bereia junto com Silas. Ele também tinha estado em Tessalônica, e Paulo o mandou de volta para verificar o estado da igreja de Tessalônica. Depois disso, ele permaneceu com o apóstolo em Corinto. Então, viajou com Paulo de Corinto a Éfeso. De Éfeso, ele foi enviado pelo apóstolo com Erasto a Macedônia e novamente a Corinto. Mais tarde, descobrimos que ele estava com Paulo, então prisioneiro, em Roma. Mas quando foi escrita a primeira carta a Timóteo? Paulo foi sem dúvida preso 2 vezes, e entre as 2 prisões, quando ele era um homem livre, a primeira epístola a Timóteo e a primeira epístola ou carta a Tito foram escritas por volta de 62 a 64 depois de Cristo. No capítulo 1, nos versos 1 a 2, ao escrever para encorajar o jovem Timóteo, Paulo assume 2 papéis, o de apóstolo e de pai espiritual. Como apóstolo, pelo mandato de Deus, suas palavras carregam a autoridade da revelação divina e, como tal, devem ser obedecidas como sendo de Deus. Como pai, escrevendo para seu verdadeiro filho na fé, suas palavras têm um tom de afeição, afeto e oferecem conforto. Nos versos 3 a 11 do capítulo 1, Paulo lembra Timóteo do propósito do seu trabalho como evangelista em Éfeso, a correção do erro. Certas pessoas estavam deixando de ensinar a doutrina de Cristo em favor de outra doutrina, e fábulas e genealogias sem fim. Por causa destas coisas, alguns não estavam crescendo no serviço de Deus, mas estavam se perdendo em discussões inúteis. Timóteo precisava exortar a igreja acerca do amor que nasce de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Com relação ao uso legítimo da lei de Deus, a lei não foi promulgada, ou seja, não entrou em vigência para quem é justo, e sim para a correção dos que erram, dos transgressores. Quem discute a doutrina de Deus sem primeiramente ouvi-la e obedecê-la, comete um grande erro.
Com muito cuidado devemos compreender, falar e praticar ousadamente somente a doutrina que o Senhor nos revelou no seu Evangelho. Nos versos 12 a 17 do capítulo 1, ninguém sabia mais sobre o engano do que o próprio apóstolo Paulo. Ele acreditava estar fazendo o que era correto diante de Deus, mas na sua ignorância e incredulidade, ele perseguia com fervor a igreja do Senhor. Porém, pela graça de Deus, através do Evangelho, até este principal dos pecadores recebeu perdão quando creu para a vida eterna. Este é o Evangelho que Timóteo precisava pregar, confiante no poder dele, tanto para corrigir o erro, como para salvar os que nele creem. Dos versos 18 a 20 do capítulo 1, Timóteo precisava ficar firme na luta contra falsas doutrinas. Hoje, há muitos que têm rejeitado a boa consciência e ensinam como doutrina coisas que não fazem parte do Evangelho do Senhor. Por isso, naufragam na fé. A perda de uma boa consciência abre a porta a Satanás, porque nos priva da comunhão com Deus. E a mente ativa, sob a influência de Satanás, inventa ideias em vez de confessar a verdade de Deus. Himeneu e Alexandre foram exemplos dessa estrada fatal. Eles deveriam descobrir por experiência triste e dolorosa o que é estar entregue a Satanás, de forma que, quebrantados e humilhados, eles pudessem ser trazidos de volta. Devemos manter a fé assim como Timóteo, pregando fielmente a palavra do Senhor para corrigir os que blasfemam com doutrinas falsas. No capítulo 2, os versos 1 a 8, visto que Timóteo precisava de firmeza na luta contra a falsa doutrina, Paulo exortou que começasse antes de tudo orando. Jesus falou muito da importância da oração, e oração constante foi evidente na vida dos seus discípulos. Paulo exortou a Timóteo que praticasse a oração em todas as suas formas. Ele fala de súplicas, que são pedidos específicos baseados em necessidades. Timóteo precisava de coragem para pregar apenas a verdade. Ele fala de orações, palavras direcionadas a Deus. A oração é uma conversa com o Pai Celeste. Ele também fala de intercessões, pedidos em favor de outras pessoas. Como o cristão tem acesso ao Pai através de Jesus, ele deve ajudar aos outros que estão perdidos. Mas tudo isso deve ser feito com ações de graças, ou seja, agradecer a Deus por tudo que ele já fez. A oração certa não pensa em si só, mas é feita em favor de outros. Paulo exortava que as orações fossem feitas em favor de todos, e mais especificamente em favor das autoridades, a fim de que todos vivessem uma vida tranquila. Deus deseja a salvação de todos, e a vida tranquila facilita que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que sejam salvas. Mas Paulo também fala orando antes de tudo. Isso daria a Timóteo a ordem correta das coisas. Ele não precisava lutar para defender a si mesmo, mas para defender a verdade de Deus, a testemunha do sacrifício de Jesus por todos. Falsos mestres lutam contra Deus e não contra evangelistas. Por isso, é necessário que os homens orem em santidade, sem ira e sem animosidade ou contenda, em algumas traduções. A oração certa é feita para a salvação e não para a condenação. Nos versos de 9 a 15, Paulo agora vai falar acerca das mulheres. As mulheres devem também refletir a santidade em suas vidas.
A mulher não deve chamar a atenção para si com sua aparência física, com suas roupas, mas pelas suas boas obras deve mostrar a sua piedade. A mulher piedosa é submissa e aprende em silêncio. Muitos tropeçam com esta palavra, dizendo que as mulheres têm tanta habilidade quanto os homens para ensinarem a palavra de Deus. E por isso, seria até errado se elas se mantivessem caladas. Porém, a questão não é de habilidade, e sim de autoridade. Paulo não disse que a mulher não é capaz, mas sim que a ela não é permitido. Sem a permissão de Deus para falar, ela deve manter o silêncio. Ainda outros se justificam dizendo que esta palavra reflete os preconceitos e as injustiças da época de Paulo, contra as mulheres. Porém, Paulo não falava da sua época, mas de uma diferença nos papéis de homens e mulheres desde a criação. Nós podemos lembrar que quando Deus criou a mulher, ela foi criada como auxiliadora. Então, a mulher piedosa respeitará os limites de Deus e será discreta. No capítulo 3, os versos 1 a 7, na instrução para combater o erro doutrinário em Éfeso, Paulo inclui ensinamentos sobre os presbíteros. É o plano de Deus que cada igreja local eleja presbíteros qualificados. Paulo não oferece a Timóteo sugestões para esta escolha, mas dá qualificações, especificações, dizendo que é necessário. Portanto, quem não tiver todas as qualidades reveladas por Deus não deveria ocupar o cargo de presbítero. Na Bíblia, bispos também são chamados de presbíteros ou anciãos, e sua função é a obra de pastorear o rebanho de Deus. Logo, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem o mesmo cargo, e a distinção feita hoje em dia entre elas pelos homens não tem nenhuma fundamentação bíblica. Assim, o que é necessário para ser bispo é necessário também para ser pastor ou presbítero. As qualificações do bispo ressaltam seu caráter provado como servo fiel a Deus e nada tem a ver com sua posição social ou grau de escolaridade. Olhando para todas as qualificações juntas, tiramos algumas observações gerais sobre os presbíteros. O cargo de presbítero ou pastor é uma obra. Bispo, pastor ou presbítero não é um mero título de honra, mas é uma obra de muita responsabilidade espiritual. Esta obra deve ser feita somente por homens preparados e qualificados pela palavra de Deus. Portanto, o bispo deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, ser hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser beberrão e nem violento. Mas antes ele deve ser amável, pacífico e desapegado aos bens materiais. Ele deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se ele não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Além disso, ele não deve ser um recém-convertido, novo na fé, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora, as pessoas que o conhecem, devem falar bem dele, para que não caia em descrédito e caia na armadilha do diabo. Perceba,
que as qualificações exigem mais duas observações importantes. O bispo deve ser casado e ter filhos. Na Bíblia, não há bispos solteiros. O bispo tem que ser homem, esposo. A Bíblia não menciona bispas, pastoras ou presbíteras. Nos versos 8 a 16 do capítulo 3, agora nós vamos falar acerca dos diáconos. Depois de falar das qualidades necessárias para um homem ser bispo ou presbítero, o apóstolo Paulo também fala das qualificações para os diáconos. Diácono traduz a palavra grega diáconos, que descreve um servo em relação ao seu trabalho. Embora todos os cristãos devem servir a Deus e uns aos outros, o diácono é um servo com um trabalho definido para fazer na igreja. O diácono, assim como o presbítero, deve ser alguém aprovado por Deus. E as qualidades que são necessárias para que o diácono sirva na igreja do Senhor são: primeiro, eles devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa antes de serem nomeados diáconos. Segundo, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa, somente depois de aprovados, que então exerçam a função de diáconos. Terceiro, suas mulheres devem ser respeitáveis e não caluniadoras, ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono, assim como o presbítero, devem ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Ser marido e pai é um serviço adequado para provar o caráter do homem de Deus. No verso 13, Paulo conclui o raciocínio, dizendo que aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais a convicção, a firmeza de sua fé em Cristo Jesus. Dos versos 14 a 16 do capítulo 3, a igreja, sendo a casa de Deus, deve apoiar e promover a verdade do Pai. Muito como o caráter do lar manifesta o caráter do diácono. A casa de Deus nunca deve ter o foco em si mesma, mas no Evangelho. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia! E assim, amados, nós concluímos a exposição de hoje. Amados, as cartas chamadas pastorais trazem orientações do apóstolo Paulo no tocante a como a igreja deve ser conduzida. Infelizmente, para alguns que não a levam em consideração, desobedecendo-a, tornam-se expostos aos mais diversos tipos de problemas. Muitos justificam suas atitudes baseados na falta de pessoas que preencham os requisitos exigidos por Deus através de Paulo. Mas será mesmo que alguém pode crer que o dono da igreja e o mais interessado em seu crescimento e maturidade realmente deixaria sua igreja na mão? É muito perigoso ter boa intenção e querer ajudar, desobedecendo às orientações divinas. Lembram-se de usar? Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.